Hoje vamos resolver o exercício da atividade de função. Bom, o primeiro passo era escolher uma das opções. Escolhemos a opção A. O segundo passo era determinar a lei de formação das funções f de x e g de x. Para isso, tínhamos os seguintes dados, que f de 1 é igual a 0, f de 2 é igual a menos 3, f de 0 é igual a 5. Bom, com a função de f de x é igual a esses dados, montamos um sistema e com isso achamos o valor de A, que é igual a 1, e o valor de B, que é igual a menos 6. Então, tínhamos que fazer o mesmo procedimento com a função g de x. Para isso, tínhamos os seguintes dados, que g de 0 é igual a menos 16, que neste caso, menos 16 é o c. E o g de 1 é igual a menos 7 e g de 8 é igual a 0. Achamos que o valor de A era igual a menos 1 e o valor de B era igual a 10. Então, a informação é g de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x menos 16. O terceiro passo era determinar o ponto de intersecção entre as funções, que seria o ponto P. Para isso, igualamos as duas funções e obtivemos um Bhaskara e depois obtivemos dois resultados. x1 é igual a 25 sobre 4, x2 é igual a 7 sobre 4. O quarto passo era fazer o gráfico das funções f de x e g de x. Para isso, deveríamos descobrir onde intercepta o eixo y, os zeros da função, o vértice e o eixo de simetria. A gente encontrou do f de x os zeros, que é 1 e 5, os vértices, que o x vértice é igual a 3, o y vértice é igual a menos 4 e o c, que é igual a 5, que é onde intercepta o eixo y. Para o g de x fizemos a mesma coisa, descobrimos os zeros e os vértices e onde intercepta o eixo y. Então, os zeros da função é 2 e 8 e os vértices são menos 5 e 9. Esses foram os gráficos que pudemos obter com os resultados que tiramos. Então, aqui está o x vértice e aqui o y vértice. Então, e aqui estão os zeros da função, 1 e o 5. E a mesma coisa no g de x. Já no quinto passo, tivemos que calcular f de x vezes g de x, que é maior que zero, graficamente. Por isso, juntamos os dois gráficos, como vocês podem ver aqui, e vimos que do 5 ao 8 é positivo e do 1 ao 2 é positivo, como vocês puderam ver aqui na solução. No passo 6, tivemos que calcular f de x vezes g de x maior que zero algebricamente. Então, temos que calcular a inequação produto. Como vocês podem ver aqui, f de x vezes g de x. Então, descobrimos os dois, o x1 e o x2, que é 5 e 1, e o x1 e o x2, que é 2 e 8. Então, fizemos os gráficos, como vocês podem ver aqui embaixo. E aqui fizemos o chamado varal, que podemos ver que dá a mesma solução do que o exercício anterior que fizemos graficamente. Por isso, podemos dizer que está correto. No passo 7, tivemos que representar a função f de x na forma canônica. Então, esse é o f de x, e sabemos a forma canônica é f de x é igual a vezes x menos h mais k. H é igual a xv e k é igual a yv, vértice. Então, chegamos à seguinte conclusão, que f de x, em sua forma canônica, é igual a 1 vezes x menos 3 mais 4. No passo 8, tivemos que deslocar o gráfico de f de x 3 unidades horizontalmente para a direita, que a gente iria obter o gráfico de h de x. Então, era para os zeros da função estarem no 1 e no 5. Passando 3 unidades horizontalmente para a direita, a gente obteve os zeros como 4 e 8. E os vértices mudaram.
o f do x vértice virou 6 e o y vértice virou menos 4. Onde intercepta o eixo y também mudou. Era 5 e agora foi para 7, como vocês podem ver no vídeo. E a expressão virou essa aqui. O passo 9, tivemos que fazer exatamente a mesma coisa do que o exercício 8, porém deslocar a função 3 unidades verticalmente para baixo. Então, era para o gráfico estar no menos 4 e foi 4 para baixo, então menos 8. Os vértices da função, quer dizer, os zeros da função não mudaram e o eixo y é igual a 7, por isso não muda em relação a 8. No passo 10, o último passo, tivemos que representar graficamente o f de x, o h de x e o z de x. Então, fizemos assim. O vermelho, como vocês podem ver, é o z de x. O azul, como vocês podem ver, é o f de x e o preto é o h de x. Então, vocês podem ver que o preto está mais para a direita, por isso deslocou 3 unidades para a direita, e o z de x está deslocado para 4 unidades para baixo, verticalmente, e percebemos que há uma mudança nos zeros da função, aqui é uma mudança, não no z de x e no f de x, apenas no h de x, e principalmente onde intercepta o eixo y, que é o f de x no 5, o z de x no 7 e no h de x no 9. Exercício de Cristiano Borges de Pedro Marinho. Matemática.